A maioria dos adultos brasileiros tem menos de 33 mil reais em todo o seu patrimônio. Tudo que juntou a vida inteira, todos os anos trabalhando. Hoje eu vou te mostrar que existe um número que muda completamente a sua relação com o dinheiro. Os 3 pilares que fazem dele um divisor de águas real. E a simulação honesta de quanto tempo você leva para chegar até lá. Bom, e esse número é 100 mil reais, enquanto a realidade da maioria das pessoas é de 33 mil reais. Todo mundo que fala de finanças pessoais está te mandando colocar como alvo o seu primeiro milhão em renda passiva de 10 mil por mês, em aposentadoria antecipada. E no meio dessa distância enorme que existe entre o número que quase ninguém explica de verdade, que é os 100 mil reais, ele não é importante porque é redondo. Ele é importante porque é exatamente o ponto onde a matemática muda de lado e o jogo muda de verdade. A partir dos 100 mil reais, o seu dinheiro começa a trabalhar com a mesma força que você. O banco para de te tratar como um número e começa a competir pela sua conta. E o tempo que você leva para acumular os próximos 100 mil reais cai pela metade, sem você mudar nada. E isso não é metáfora, é matemática e é verificável. Eu vou te mostrar aqui, simulando cada uma das possibilidades. Bom, seja bem-vindo ao Mapa do Progresso Financeiro. Meu nome é Murilo Cardoso, te ajudo a fazer o seu dinheiro crescer e investir por conta própria, mesmo que esteja começando do zero. Então já clica aí e se inscreve no canal para não perder o caminho do progresso financeiro. Vamos lá, olha esses 3 números aqui ao lado. 33 mil reais é a riqueza mediana do adulto brasileiro. Tudo que a maioria junta na vida. 1 milhão de reais é o sonho que é vendido por todo mundo no mercado financeiro. A maioria dos vídeos que você fala sobre alvo financeiro se refere a 1 milhão de reais como alvo. E no meio existe 100 mil reais, que é o ponto da virada, que quase ninguém te explica. A maioria das pessoas fica presa entre o primeiro e o último número, sem saber que o do meio é o que realmente importa e o que vai mudar a sua realidade. 100 mil reais é como um divisor de água, não é uma figura de linguagem. Tem 2 significados ao mesmo tempo. O primeiro é matemático, é o ponto onde o seu rendimento mensal ele se iguala aos seus aportes, ao valor que você deposita todos os meses. Isso para quem guarda no patamar de 1.000 reais por mês. Ao chegar lá, passa a ter o seu próprio dinheiro sempre depositado e outros 1.000 reais caindo na sua conta automaticamente, ou sendo gerado através dos juros, mesmo que não caia na sua conta, ele está sendo considerado na hora de calcular, de fazer o seu patrimônio crescer, beleza? O segundo pilar é institucional. A Anbima, a maior associação do mercado financeiro do Brasil, ela segmenta seus investidores e todos eles nesse patamar. O varejo tradicional é o que está abaixo e a alta renda é o que está acima. Acesso a taxas, atendimento ficam totalmente diferentes. Deixa eu te mostrar a ilusão que trava a maioria das pessoas. Você decide que agora vai de vez. Abre a conta numa corretora, coloca os seus primeiros 300 reais lá no Tesouro Direto. Depois de um mês, o saldo cresceu, vai para 3 reais. Pô, olha, não significa muita coisa, né? Depois de 3 meses, vai para 9 reais de rendimento. Um ano depois, está rendendo 35 reais. A conta de luz ainda é muito mais cara do que o salário aí do seu dinheiro, né? O valor que está sendo gerado em juros. E a pergunta que sempre aparece é: isso realmente funciona? Porque você passa um tempo gerando uma rentabilidade tão baixa, será que vale realmente a pena? É natural você se questionar e realmente no início é muito baixo. A maioria das pessoas nesse momento acaba parando, não por falta de disciplina, mas por falta de direção e por não entender qual é a regra do jogo, como o negócio funciona. E aqui é que vem o desconfortável, que é aquela sensação de que não vai fazer diferença nenhuma, mas infelizmente a matemática ela está correta, tá? Antes dos 100 mil reais, com 10 mil reais investido, o rendimento é 100 reais por mês. Não parece uma conquista, ele é realmente muito baixo. Com 50 mil, chega a 500 reais ali, né? Um valor mais significativo, porém ainda não parece uma renda de verdade. E é só a partir dos 100 mil reais
que o rendimento ele cruza, né? Ele rompe a barreira dos R$ 1.000 de renda gerada, tá? É um valor que começa a parecer muito mais tangível e aí você começa a encarar de uma maneira um pouco melhor. A fase de investir não faz diferença, não é imaginação. Ela dura até os R$ 100.000 e tem que ser esse número. Mas aí que vem uma explicação que muda o jogo. Olha só, R$ 100.000 ele é como um divisor de águas, certo? Ele é real, porque tem 3 transformações que acontecem ao mesmo tempo e a combinação delas muda permanentemente a sua relação com o dinheiro. E eu chamo isso dos 3 pilares dos R$ 100.000. Cada pilar resolve um problema diferente e é isso que você precisa entender. Juntos, eles explicam por que quem cruza essa barreira aí dos R$ 100.000, ele passa para o próximo nível. Pilar número 1, o efeito duplicador. Com a Selic na casa aí dos 14,75, que é fato e histórico que vai mudar, vai chegar um momento que vai ter uma correção, a Selic vai sair desse patamar, mas enquanto ela está nesse patamar, você tem grandes benefícios e tem grandes vantagens, tá? Mas não é algo que vai ser permanente, ela vai mudar em algum momento, tá? Então, com a Selic nessa casa dos 14%, R$ 100.000 investido no Tesouro Selic, eles geram, depois do imposto de renda, algo em torno de R$ 1.000, certo? Líquido, todos os meses. E aí, pensa no que isso significa. Se você guarda R$ 1.000 por mês, quando você atinge os 100.000, o seu dinheiro, né, trabalhando por você, começa a gerar os mesmos R$ 1.000, por conta própria, sem você fazer nada, todos os meses, sem você se movimentar, beleza? Antes dos R$ 100.000, você tem, é como se você tivesse um cavalo de corrida. Quando você atinge o patamar ali dos R$ 100.000, você passa a ter 2, e o segundo corre na mesma velocidade que você, pau a pau. Então, a tendência é acelerar ainda mais, você chegar ainda mais rápido no resultado, com 2 cavalos de corrida disputando aí a sua evolução patrimonial. E olha aí o número mais contraintuitivo de todos, né? De 0 a 100, você acaba guardando R$ 1.000 por mês e levaria, sei lá, 70 meses para alcançar. Quase 6 anos. Mas de 100 a 200 mil com o mesmo aporte, reinvestindo, né, mantendo reinvestido os juros que estão sendo gerados, você passaria a alcançar esse objetivo em 41 meses, pouco mais de 3 anos. Ou seja, 43% a menos de tempo, com o mesmo esforço, com o mesmo comportamento e sem mudar nada na sua estratégia. É só ter continuidade e manter a constância. A dificuldade máxima é antes dessa barreira, né? Não depois. Os terceiros 100.000, ele leva ainda menos tempo. E aí você, nesse patamar, você já aprendeu a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, trabalhar sozinho. Segundo pilar, o salário do dinheiro. Existe um emprego sem carteira assinada, sem chefe, sem ponto, sem risco de demissão. Esse emprego paga R$ 1.000 por mês e ele fica disponível no momento em que você junta os primeiros R$ 100.000. Se você colocar, é claro, isso investido no lugar certo. Mas tem um detalhe que custa caro. Onde você guarda, muda tudo. Se você mantiver esse dinheiro na poupança, R$ 100.000, ele vai render R$ 612 por mês. Já no Tesouro Selic, na taxa, na realidade de taxa que existe hoje, aí ele bate o patamar dos R$ 1.000. Beleza? LCI e LCA ficaria não tão distante, na casa ali dos R$ 1.080. Isso em base aproximada. Então, assim, da poupança para o tesouro são R$ 403 por mês a mais. Em 10 anos, isso reinvestido daria R$ 130 mil de diferença acumulada. Então, sem você aumentar o seu risco, só mudando o produto onde você vai estar investindo dinheiro, certo? O produto mais seguro, na cabeça aí dos brasileiros, é na prática o que mais destrói o seu patrimônio. Você tem que mudar essa realidade e entender que o Tesouro Selic, por exemplo, existem outras possibilidades, mas pensando aqui num perfil mais conservador que enxerga a poupança como o meio mais seguro, o Tesouro Selic é ainda mais seguro. Pilar número 3, a virada de chave. O banco para de te vender produtos e começa a te cortejar.
Abaixo dos 100 mil, o banco te liga só para vender, só para te empurrar produto. Você aceita aí 95% CDI, 100% CDI, e, enfim, paga as taxas que colocaram ali para você. Acima de 100 mil reais, o banco começa a te ligar para perguntar o que pode fazer por você. Você negocia os CDBs em patamares muito melhor, pagando acima de 100% CDI. A depender da instituição, você tem um assessor dedicado, sem custo. Você acessa outras alternativas, um LCI, LCA, um CRI, outros tipos de investimentos que pagam melhor, entende? E às vezes isento de imposto de renda. Em 2025, o segmento de alta renda ele cresceu 21,2%, o dobro do varejo tradicional. 100 mil reais é a senha para você ir para o próximo nível, lá no sistema financeiro, beleza? Então, se você quiser mudar de andar, você precisa alcançar esse patamar. Bom, e o jeito errado de você fazer isso, e não é o que você está pensando, tá? Não é quem não guarda nada. O jeito errado é o do investidor que faz tudo certo. Guarda todo mês, tem conta na corretora, tem disciplina, mas comete 2 erros silenciosos. Erro número 1, guardar o dinheiro no lugar errado, como na conta poupança, deixar dinheiro na conta corrente ou em alternativas muito básicas. A poupança aí no mercado concentra em valores muito altos, na casa do trilhão, mas ela rende muito menos. São R$ 403 por mês a menos se você tem 100 mil reais investido na poupança, com o mesmo nível de risco. O erro número 2 é você guardar sem saber o que significa cruzar essa barreira. Sem uma motivação racional, a pessoa acaba abandonando exatamente na fase mais difícil. Aqui vem o ponto da virada. E quem comete esses erros paga um preço alto. E são 3 ao mesmo tempo. Preço número 1 que você paga ao colocar o seu dinheiro no produto errado, mais de 130 mil reais de diferença após 10 anos, só por escolher o produto errado. E aí, quando a gente fala de Tesouro Selic, entre poupança e Tesouro Selic, não tem nenhum aumento de risco, e você faz com um pequeno ajuste, você evita e mitiga esse erro. Preço número 2 é o abandono antes de você alcançar o patamar dos 100 mil. Você nunca experimenta o efeito duplicador. Nunca tem o segundo cavalo trabalhando para você. Você vai ficar batendo cabeça com apenas um, que é o seu esforço próprio, tá? E aí é onde o ponto de inflexão, o ponto da virada, é a partir dos 100 mil. Mas se você abandona essa estratégia antes, você nunca vai ter como provar e experimentar esse valor e vai pagar o preço. Beleza? Preço número 3 é invisibilidade financeira. Você vai ficar no varejo tradicional para sempre, pagando as taxas que o banco quiser e ponto. Não vai ter nenhum tipo de diferencial. E qual é o jeito certo? Vamos lá. Passo número 1. Agora, a parte que importa. Não é a motivação, é o mapa, com passo a passo. Vamos lá. É importante você saber o quanto tempo você vai levar com honestidade. Não existe um prazo único, tudo depende da sua realidade, da sua condição. Hoje, com a taxa no patamar de 1% ao mês, você vai ter ali R$200 por mês, em cerca de 15 anos. Vamos fazer uma simulação aqui agora. Primeiro a gente vai fazer uma simulação com R$200, depois com R$500 e depois com R$1.000 por mês de aporte, tá? Então, vamos entrar aqui na calculadora e aí a gente vai fazer essa simulação. Com a taxa de 1% ao mês líquido, se você guardar R$200 por mês, então eu vou aqui, ó, zerar a calculadora e a gente vai colocar aqui, ó, R$200 por mês. Só passando aqui, ó, a configuração tá zerada, ó, no valor futuro, esse FV é o valor futuro, PMT equivale às parcelas, valor presente é o PV, taxa 1% ao mês e o aporte é a quantidade de meses. Então, se eu guardar R$200 por mês, PMT aqui, para chegar lá no futuro, né, que é o que nosso horizonte é R$100 mil, certo? Há uma taxa de 1% ao mês, que é o aproximado da realidade atual. Isso não vai permanecer, né? A gente pode fazer uma realidade um cálculo também mais conservador, só para você ter uma referência, tá?
E aí, aqui a taxa já está 1 por mês e saindo do zero, tá? O valor presente aqui é zero. Então, você está começando agora colocando R$ 200 por mês, beleza? Para alcançar os 100 mil. Quantos meses você vai levar para poder alcançar? Vamos lá? Aqui é o N, é o tempo. Então, dado essas configurações, R$ 200 por mês de aporte a uma taxa de 1% ao mês, para alcançar o valor de R$ 100 mil, você levaria o equivalente a 181 meses, que dividido por 12 aqui, a gente tem aproximadamente 15 anos. Se você mantiver, executar a estratégia de maneira consistente, sem interrupção. Isso para você chegar no seu primeiro 100 mil. Vamos fazer agora a próxima simulação. Valor futuro permanece 100 mil. A gente vai mudar agora. Aliás, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma taxa de 0,8. Uma taxa um pouco mais conservadora. Tá? Fazendo uma conta de padeiro, não é esse o cálculo. A gente está trabalhando aqui com uma taxa anual de 9,6%. Tá? Não é esse o cálculo real. É só um aproximado para a gente ter uma referência. Eu vou colocar aqui um 0,8 de rentabilidade mensal, os mesmos R$ 200. Vamos ver o quanto muda? A uma taxa de 1%, que é a realidade atual, a gente falou aqui que foi algo em torno de 15 anos. Já nessa realidade, ó, já mudou, foram para de 181 meses, foi para 202 meses. Eu vou dividir aqui, ó, 16 anos, aumentou 1 ano e 8 meses aí, beleza? Na nossa estratégia. Vamos lá. Agora vamos fazer a mesma simulação agora com R$ 500 por mês. Você colocando R$ 500 por mês do seu bolso a uma taxa, vamos colocar 1% ao mês aqui, que é a realidade atual por enquanto, e vamos calcular. Daria 111 meses dividido por 12, ó, isso aqui, nós estamos falando de 9 anos. São cerca de 9 anos e 2 meses para você alcançar os seus primeiros 100 mil, guardando R$ 500 por mês a uma taxa de 1%. Voltando aqui para uma simulação um pouco mais conservadora, a uma taxa de 0,8, a gente está ali arredonda para 10 anos, tá? Para você com R$ 500 por mês alcançar os 100 mil com uma taxa mais conservadora de 0,8 ao mês. Fechado? Agora vamos falar de R$ 1.000, né? Que é o aporte base aqui. Então vamos lá, R$ 1.000 por mês a uma taxa de 1%. Nós, para chegar nos mesmos 100 mil, nós estamos falando que levariam 70 meses. 70 meses, a gente está falando de um horizonte de 5 anos e 8 meses para você alcançar os primeiros R$ 100 mil a uma taxa fazendo aporte de R$ 1.000 por mês. Beleza? Vamos colocar agora a taxa conservadora, 0,8 ao mês. E quanto muda? Saiu de 70 para 74 meses. Deu 4 meses de diferença. Aí a diferença é pouca, mas é importante a gente considerar. Agora vamos fazer um cálculo que é o seguinte. A gente fez o cálculo você partindo do zero, certo? Colocando R$ 1.000 por mês. E se você partir aqui de R$ 100 mil? Quando você alcançar, você levou 5 anos e 8 meses para alcançar os primeiros R$ 100 mil. Aí a partir desses R$ 100 mil, então eu estou colocando aqui os R$ 100 mil em valor presente, certo? Para eu alcançar, aí seria o próximo patamar, né? Os próximos 100 mil, colocando os R$ 1.000 por mês, mesmo os R$ 1.000 por mês, reinvestindo juros, certo? A uma taxa de 1% ao mês. Quanto tempo eu levaria para alcançar? Vamos ver? Olha só, você levou 5 anos e 8 meses aproximadamente para alcançar os primeiros R$ 100 mil. Isso aqui é bem importante. A partir desses R$ 100 mil, você levaria 41 meses para alcançar, ou seja, 3 anos e 4 meses aproximadamente, para você alcançar sair de 100 a 200 mil. Entende a diferença? O nível de aceleração que você tem, e aí é onde entra o segundo cavalo, né? A partir do momento que você tem os R$ 100 mil, gerando R$ 1.000 por mês, e você reinvestindo isso e colocando seus aportes, você tem um segundo cavalo que vai fazer com que você chegue muito mais rápido. Então, o princípio central
aqui, seja você começando com R$ 200, a matemática ela vai trabalhar, independente de você começar com 200 ou com 1.000. O que vai variar é o tempo. Só que, Murilo, eu só consigo, é muito tempo para mim, eu consigo com R$ 200 é pouco dinheiro. Gente, você precisa começar. À medida que o bolo vai crescendo, você vai ter condições, você vai ter capacidade de investir mais em sua qualificação, aumentar a sua renda, você vai buscar estratégias, formas diferentes de gerar mais renda, para você aumentar ainda mais a sua capacidade de aporte. E outra, eu estou falando de mercado financeiro, é o início, tá? Você não vai se limitar ao mercado financeiro para você chegar num patamar ali dos primeiro milhão no futuro. Você tem que ter o ponto de partida, a partir dos 100 mil você já tem uma aceleração considerável, é um ponto de inflexão, e a partir daí você vai chegar um momento que você vai começar a investir em outras modalidades. Aqui é só o começo. Você viu que você reduz significativamente o tempo do 0 a 100. Saindo do 0 a 100 realmente é algo bem mais complicado, até para energia psicológica, mas a partir do momento que você atinge os primeiros 100, para você chegar nos próximos 100, que seria os 200, você acelera muito o processo, né? Você tem um segundo cavalo correndo junto com você, isso considerando que você tem que reinvestir o dinheiro que gerou e colocar mais R$ 1.000, tá? Então, para você ter noção aqui, ó, R$ 200, 15 anos, para você, R$ 200 por mês, você levou 15 anos, uma renda de R$ 1.000 gerada. 5 anos você levaria para sair dos primeiros 100 mil para os segundos 100 mil. Isso com R$ 200 por mês, ou seja, uma redução de 66% no tempo. De R$ 500 por mês aos primeiros 100 mil levaria 9,2 anos e geraria uma renda de R$ 1.000 também. Porém, você levaria dos 100 a 200 mil 4 anos. 53% a menos do tempo, e investindo os primeiros R$ 1.000 por mês, você levaria 5 anos e 8 meses aproximadamente, com os mesmos R$ 1.000 de renda, e você levaria 3,8, 3,4 anos para você sair dos 100 aos 200 mil. É esse ponto que você precisa levar em consideração e que você precisa entender que os primeiros 100 mil é só o começo e é o ponto de inflexão que vai fazer o seu processo, né, de crescimento patrimonial acelerar ainda mais. Passo 2, você precisa colocar o seu dinheiro no lugar certo. Tá? Enquanto você constrói aí os seus primeiros R$ 100.000, o critério é simples: segurança, liquidez diária e rendimento. Próximo ali à taxa DI, certo? As melhores opções de hoje aí, você tem Tesouro Selic, ofertado aí pelo Tesouro Direto, né, com a garantia do governo federal. Você tem outras alternativas também, eu estou me referindo a alternativas mais iniciais, considerando que você está partindo do zero, né? Então, você começa devagar e vai aprendendo com o tempo as outras possibilidades. No mapa do progresso financeiro, exploramos várias outras possibilidades, LCI, LCA, debentures, fundos de investimentos, diferentes tipos, multimercado, renda fixa, enfim. Existem uma infinidade de alternativas, mas para você começar a dar os primeiros passos, colocar o pé na água ali, estou falando aqui de títulos públicos, né? E o CDB aí com liquidez diária. E você precisa garantir, né, a sua segurança e a sua reserva financeira, que é o primeiro passo que você vai ter que dar, né, antes de você começar a pensar nos próximos níveis, tá? Então você já tem aí a cobertura do FGC, você já sabe, tem que buscar uma alternativa que tenha, e você deve evitar de qualquer forma deixar dinheiro na conta corrente, deixar dinheiro na conta poupança, qualquer coisa, qualquer outra alternativa sem liquidez, isso pensando na sua reserva, né, que é o primeiro passo, né, como você vai investir ela, tá? E você pode precisar resgatar aí esse dinheiro, né, sem qualquer dificuldade, sem nenhuma barreira. Tá? Então, passo 2 aqui é você garantir a segurança e blindar seu patrimônio para que você consiga ir para o próximo nível, né? Chegar ali na corrida entre os seus R$ 100 mil de uma maneira saudável e segura, beleza? Blindando seu patrimônio contra qualquer possibilidade. Passo número 3, a minha recomendação é que você faça uma automação, automatize os seus aportes, agenda aí, você sabe aí mais ou menos quando o dinheiro cai em sua conta. Faça essa automação, agende o aporte aí no dia do pagamento, né, no dia que você faz a sua retirada na sua empresa, ou que o dinheiro cai na sua conta. Já está mais que comprovado que
não sobra dinheiro. Se o dinheiro estiver lá, se você não tiver o objetivo, claro, ele não vai sobrar. E aí você nunca vai conseguir investir, certo? Você gasta depois o que sobrar aí, mas depois do seu investimento. Você tem que garantir o seu aporte. Fechado? Então já foi feita, garantida a primeira transferência do seu investimento, antes de qualquer outra coisa e qualquer tipo de consumo que você fizer, tá? Isso não é disciplina, é a forma como o seu cérebro funciona e é o jeito de você driblar essa barreira aí do seu cérebro de você, quando você vê o dinheiro, você tem que investir, tirar aquele dinheiro ali para poder investir, beleza? Você elimina qualquer tipo de decisão num cenário onde a força de vontade você tem que brigar com ela. Bom, metas intermediárias, né? É bem importante você definir metas intermediárias para você conseguir manter o ritmo, você manter a evolução. Ah, Murilo, 100 mil reais está muito distante para mim, né? 100 mil reais ele vai ser seu objetivo principal, né? Ele pode desmotivar para você ali no começo. Então a gente vai fazer o seguinte, você divide isso num caminho que esteja mais próximo para você. Então se 100 mil reais é muito distante, você pode começar colocando como alvo 10 mil reais. Eu tenho outro vídeo aqui que eu falo sobre a importância e as transformações que você ter os seus primeiros 10 mil reais investidos gera em sua vida, tá? E eu tenho um passo a passo concreto para você chegar lá. Então eu vou deixar aqui o link para esse vídeo, para você ir lá e assistir também se 100 mil reais está distante. Mas eu acho que é importante você finalizar aqui. Você assiste esse aqui, conteúdo até o final. Depois você vai lá e assiste ali os de 10 mil reais, para você ter um panorama completo, beleza? Tá, então nesses marcos menores, nessas metas menores, a gente está falando aqui, eu vou colocar 10 mil reais como um primeiro, tá? Então você já vai ter visão aqui, você vai assistir o outro vídeo, se fizer sentido para você, você já vai ter essa visão. Na sequência, aí a gente começa aí no patamar, pô, atingir os primeiros 10, vamos mirar os 25. Segundo degrau, 25 mil. Terceiro degrau, 50 mil. Quarto degrau, 75 mil. E o degrau top, o ponto de inflexão, o ponto da virada, os primeiros 100 mil reais. Beleza? Que é que vai trazer, colocar o segundo cavalo lado a lado para fazer você chegar mais rápido na evolução e no crescimento patrimonial. Cada marco é uma vitória real. Você precisa celebrar, você precisa comemorar, mas com parcimônia. Porque se você gera um pico alto de dopamina, gera uma celebração muito além, né, muito desproporcional, é natural que depois de um pico de dopamina vem um vale, vem uma queda e vai te jogar naquela velha deprê novamente. Então, cuidado com os excessos de comemoração. Comemore, mas tendo clareza de que agora o alvo é o próximo nível. Virou, próximo nível. Virou, próximo nível, tá? E com parcimônia. É isso aí. Quando eu percebi, eu já tinha cruzado, né, os primeiros 100 mil reais. Já rompi essa barreira já há muitos anos, tá? Então é isso. É só você colocar foco, consistência, que você chega lá. Não tem como. Está mais que comprovado que realmente é viável. Beleza? Eu te mostrei aqui, fiz as contas na HP para te mostrar os diferentes cenários. E quando você chega lá nos 100 mil e a diferença que você leva de tempo, o tempo que você economiza para chegar nos próximos 100 e assim sucessivamente, beleza? Passo número 5, você precisa criar essa barreira contra emergências falsas. Isso é uma realidade. Vai aparecer o marketing, né? Ele é muito forte. Ele vai aparecer promoções imperdíveis, viagem de última hora, grandes oportunidades, presentes especiais, oportunidade de uma vez que é a oportunidade única, né? Uma vez na vida. E se você saca esse dinheiro para isso, né? Você não perde só o valor, você perde os rendimentos futuros e adia a ativação do efeito duplicador, tá? E além disso, existem grandes chances de você paralisar no processo, porque, na verdade, você cedeu às tentações que vão aparecendo, as falsas emergências, e isso foi te fazendo crescer. Sobe um degrau, quando está com o pé na metade, você voltar. Sobe um degrau, está na metade, você voltar. Isso pode ser uma forma inconsciente de te sabotar. E aí, com esse ciclo sendo repetitivo por muito tempo, você pode criar a sensação de que você nunca vai chegar lá, que isso não é para você e acabar paralisando. Você precisa tomar muito cuidado e manter a consistência e o foco muito claro. Por isso que é importante ter um objetivo claro, como parte do método Oasis, como
é o nosso método que é utilizado dentro do nosso programa de acompanhamento, que é o Mapa do Progresso Financeiro, tá? Ter objetivo, claro, é o nosso pilar fundamental. E a regra é simples, né? Emergência é o que compromete a sua capacidade de trabalhar ou de morar. Então, todo o resto se resolve com planejamento, nunca retirando dinheiro dos seus investimentos, tá? Tem uma situação que sempre vai aparecer, é natural, tá? Cheguei perto dos 100 mil e não senti muita diferença. Pode acontecer, pode sim. E isso tem uma causa específica. Quase sempre o dinheiro pode estar investido no lugar errado. Pode estar investido na poupança, né? 100 mil reais na poupança rende 600 reais, no Tesouro Selic 1.000. No LCI vai 1.080 aproximadamente. Então a diferença que faz você sentir que o jogo não faz você não sentir, né, que o jogo mudou, está no produto, na fonte onde você está investindo e não na estratégia em si, não no número, beleza? Se você cruzou essa barreira e não sentiu nada, a primeira pergunta que você tem que fazer é onde que está meu dinheiro? Será que ele está investido no local correto? Na melhor alternativa aqui para o momento e para esse meu objetivo e meu perfil? Esse é um questionamento muito importante, beleza? Mas um simples movimento, um pequeno ajuste, existe grande possibilidade de você corrigir essa rota e sentir realmente o impacto e da alavancagem gerada pelos primeiros 100 mil. Bom, e o passo para você fazer hoje aqui, colocar em prática, é você pegar o seu celular aí, abrir uma conta, o seu app, né, do banco ou da corretora, faz um cálculo aí do saldo total investido, escolha um valor que você consegue guardar todos os meses de forma consistente, sem quebrar o ciclo. Você tem que fazer isso de maneira consistente. Estabelece uma data, escreve essa data, né? Um objetivo com data é um plano. Você precisa ter uma data-alvo. E o objetivo sem data é apenas um desejo, é coisa de criança. Beleza? Adulto estabelece data e faz o que tem que ser feito para chegar lá e realizar os seus objetivos, realizar os seus sonhos. Beleza? Bom, chegar nos 100 mil reais não é sobre ser rico, é sobre você cruzar uma barreira matemática real, que antes dela você fica com aquela percepção de que o negócio não está andando, né? E é onde o seu dinheiro começa a trabalhar com força total, em trabalhar paridade com você. E aí é o segundo cavalo que vai fazer acelerar o seu processo em direção ao seu investimento, em direção ao seu alvo, que é fazer o seu dinheiro crescer, investindo com segurança por conta própria, mesmo que esteja saindo do zero. E aí, além disso, é onde os primeiros 100 mil faz com que os próximos 100 mil seja muito mais rápido, muito mais fácil de você alcançar, tá? Você não precisa de herança, você não precisa de renda de 20 mil reais por mês. Você precisa de um plano claro, consistência, um produto certo e o objetivo real, foco total para você chegar lá. E aí o tempo, a matemática vai trabalhar por você. É inevitável, não tem erro. Você pode até pensar, Murilo, mas 100 mil reais é muito distante para mim. Claro, você vai colocar os alvos menores, né? Você vai colocar alvo menor. Mas é muito tempo, 8 anos, 9 anos. Gente, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é importante. 8, 5, 2, 3 anos, ele vai passar de qualquer forma. Vai passar. Agora, se você não fizer nada, não adianta. Você pode ficar reclamando, arranjando desculpinha. Para de mimimi. Não fica com mimimi aí, não. Pega e começa, estabelece essa meta, coloca o prazo e coloca o dinheiro para trabalhar para você. Porque 5, 10, 15 anos vai passar de qualquer forma. A decisão que você precisa tomar agora é: qual é o patrimônio que você quer ter lá na frente, quando passar esses 5, 10, 15 anos? Qual o patrimônio que você quer ter? É essa decisão que você tem que tomar. E aí você vai fazer tudo que tem que ser feito para você chegar lá. A vida adulta é isso aí. O adulto vai lá e faz o que tem que ser feito. A criança fica ali inventando desculpinha com mimimi e não quer fazer o que tem que fazer, certo? Então, tá aqui. O conhecimento tá aqui. Você tem consciência de que é factível. Eu mostrei na matemática. É você parar, focar e colocar o seu dinheiro trabalhar para você. Beleza? Então é isso aí. Os 3 pilares que você viu hoje. O efeito multiplicador, o salário do dinheiro
e a virada de chave são fundamentais para fazer o seu dinheiro crescer, investindo por conta própria, sem depender de ninguém, mesmo que você saia do zero, beleza? Bom, se 100 mil reais ainda é um valor muito distante para você, tem um outro vídeo, eu vou deixar aqui para você, falando, onde eu explico as principais transformações que são geradas quando você alcança seus primeiros 10 mil reais, beleza? 10 mil reais em investimentos. Bom, esse é o conteúdo que eu preparei para você, realmente, eu espero que você tenha gostado. Escreve aí nos comentários, compartilha comigo quais foram os principais insights que você teve, né, até agora aí ao longo desse vídeo, e também quais são as barreiras com relação a esse assunto, quais são os desafios, quais são as barreiras que você identifica que te impede de colocar isso em prática. Escreve aí porque eu posso usar isso como tema, né, desenvolver novos conteúdos para poder te ajudar a quebrar essas barreiras e você ir caminhando em direção ao seu crescimento patrimonial. Você fazendo o que eu estou te falando, o progresso financeiro é inevitável. É só uma questão de tempo. Beleza? É isso aí e até o próximo vídeo.